Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Instituto Timóteo. Com esse vídeo eu começo a minha jornada de YouTuber. Pois é, você que me acompanha porque veio lá do Instagram, eu informei sobre o desejo que eu tenho de oferecer assinaturas de conteúdo teológico aqui no canal do Instituto Timóteo. Tenho 2 cursos, esses 2 cursos estão hospedados numa plataforma perfeita, atende todas as necessidades desses 2 cursos, porém ela fica muito distante das redes sociais que eu mais utilizo, que é o Instagram e agora o canal do YouTube. Tenho muita coisa produzida aqui no YouTube, mas todas elas não listada, restrita a alunos, a instituições onde eu leciono. E nunca parei para produzir conteúdo semanal, diário, mensal. Nunca me atentei para isso. Porém, o YouTube proporciona, desde alguns meses, a oportunidade de canais pequenos serem monetizados, tendo aí uma área de membros, onde pessoas que desejarem patrocinar o seu conteúdo podem pagar a partir de R$ 7,90, indo para outros preços, sendo que o canal recebe aí 70% do que é investido. E quem paga não é o youtuber, quem paga são esses patrocinadores, esses mantenedores. E essa área de membros, ela atende a minha proposta de oferecer cursos de curta duração, como, por exemplo, um curso de História de Israel, um curso que eu estou desenvolvendo sobre casamento, divórcio, novo casamento, um curso de introdução à teologia. São conteúdos que eu posso disponibilizar aqui nessa área de membros do YouTube, porque são conteúdos apenas em vídeo. Porém, eu preciso preencher alguns pré-requisitos. O primeiro deles é ter no mínimo 500 seguidores. Depois eu tenho que publicar no mínimo 3 vídeos nos últimos 90 dias, ou seja, a média de um vídeo a cada 30 dias, e isso eu vou fazer a partir desse vídeo falando sobre livros, as minhas impressões, apresentando resenhas, e também separei a declaração de fé das Assembleias de Deus para eu dar aula semanal aqui ao vivo e deixar pública, porque esse é o critério 3. Eu preciso aqui no canal ter 3.000 horas públicas válidas de conteúdo exibido. E eu só tenho 57. Então, a partir desse vídeo, conteúdo público para que você possa compartilhar, curtir, acompanhar minhas leituras e vou apresentar outros conteúdos. Não tenho uma assessoria, não tenho tempo, mas eu tenho bom gosto, tenho um pouco de conhecimento que o Papai das Luzes me deu e tenho agora a disposição de sentar no meu escritório e conversar com você por alguns minutos. E no vídeo de hoje, para começar essa jornada de publicação pública aqui no Instituto Timóteo, coisa que é muito rara de você ver, até porque, repito, os conteúdos dos cursos ofertados estão em outra plataforma, a plataforma Kiwify, que é uma concorrente da Hotmart. Mas, já que eu preciso alimentar o canal do Instituto Timóteo aqui no YouTube para poder desfrutar dos benefícios futuros de uma monetização e favorecer a você de forma descomplicada os meus cursos, as minhas propostas pedagógicas, então eu preciso começar ou continuar ou ser constante, atuante na produção de conteúdos aqui no YouTube. E para hoje, eu escolhi um livro que pode ser lido em um mês, seja ele de 30 ou de 31 dias, para você que é leitor iniciante, você que nunca leu nada na vida, ou a você que pela capa comprou esses livros do C.S. Lewis porque são belos, bonitos, alguém recomendou e você nunca leu. Eu separei Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz para estimular a você a fazer a leitura desse livro e você pode fazê-lo sem pressa, no período aí de um mês, independente da quantidade de dias que o mês tem. Por que eu separei esse livro? Em primeiro lugar, porque ele é um dos livros que eu leio sempre. Vez ou outra eu volto a ler. E pelas razões que eu vou explicar para você e convencer você de que ele é um livro que deve ser lido aí no máximo em um mês. Você pode ver que ele é bem marcado, tem aqui os post-its, e dentro dele tem as minhas anotações, as minhas marcações e as minhas percepções. Essa é a primeira razão. Ele é um dos livros que eu sempre leio. E eu leio esses livros porque eles são leituras fáceis e elas não requerem uma leitura demorada. Embora, se você gosta de uma boa ficção,
é um livro que, se você tiver tempo, você pode lê-lo em um dia. Mas por que eu oriento você a ler, a você que é um leitor iniciante, nunca leu ou lê vagarosamente, por que você pode ler esse livro no período de 30 dias? Em primeiro lugar, porque ele é um livro de fácil entendimento. Por mais que você nunca tenha pego esse livro, você pode pedir auxílio de uma inteligência artificial do que se trata o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. A inteligência artificial vai explicar para você que é uma ficção de C.S. Lewis que trata da carta de um diabo maior para um diabo menor, ou um diabo mais velho para um diabo mais novo, escrevendo, orientando esse diabinho mais novo a ser um expert na tentação. E nós temos alguns personagens nesse livro. O principal é o Diabão. Depois nós temos o Diabinho, eles têm os seus nomes aqui nesse livro. E nós temos o paciente. O paciente é o homem que é o objeto de tentação desse diabinho. E o diabão orienta todas as vezes ele a usar uma estratégia diferente, inclusive as convicções religiosas, a sua frequência na igreja, a sua mãe, sua namorada, a sua vida de oração. Então é um livro de fácil entendimento. Você vai ler esse livro tendo já uma breve ideia do que se trata, vendo qualquer vídeo aqui no YouTube a respeito do assunto, uma resenha, ou pedindo orientação de uma inteligência artificial sobre o que trata o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Então, se você não tem medo do mundo espiritual, de ler diabo, de ler tentação, de ler inferno, de ler demônios, então é um bom livro para você começar a ler. A segunda razão é o conteúdo que está nele. Esse livro ele é formado por 31 cartas. Logo, 31 capítulos. E o melhor, cada capítulo, uns têm 3 páginas, outros têm 5, no máximo 7 páginas. Convenhamos, se você não conseguir ler 7 páginas em um dia, pode enterrar que você está morto. Você sabe o que são 7 páginas? 3 folhas e meias dessa daqui. E eu já li esse livro em várias ocasiões, sentado num consultório, sentado no comércio, esperando na fila do banco, ou é aquele livro que eu digo, eu tenho tempo para ler um capítulo ou 2 capítulos em dado momento da vida. Então, ele tem 31 capítulos e pode ser lido um a cada dia. Mas como ele tem capítulos ou cartas bem pequenas, você pode fazer a leitura de 2, 3, 4 e dar um desconto para que você possa fechá-lo ao longo de 31 dias. Terminou as 31 cartas, os 31 capítulos, há um adendo, há um livro 2. E esse livro tem como cenário o inferno, onde o demônio maior, mal danado, oferece um brinde. E aí, esse capítulo, ou esse livro 2, ele tem apenas 14 páginas. Então, você tem 31 cartas, e esse livro 2, de Mal Danado Oferece um Brinde, no cenário do inferno, mais 13 páginas. Então, é um livro onde você pode ler numa fila de banco, na fila de uma espera do SUS. Você pode ler esse livro não tendo outra coisa para fazer, você tem aqui 5 minutos de pausa, você pode fazer a leitura. E eu já gravei uma vez para leitores no Telegram, cada capítulo, eu gravei cada capítulo lendo paulatinamente. A leitura de um capítulo dura aqui no máximo 5 minutos. 5 minutos. Então você que é um leitor mediano, leitor iniciante, você vai ler esse livro sem problema nenhum. Então eu faço a recomendação dessa obra literária, que é um clássico de C.S. Lewis, um membro da Igreja Anglicana, não é considerado como teólogo, mas sem sombra de dúvidas, um dos maiores literatos do século, e as suas obras são de grande importância. É um livro que foi publicado no Brasil por várias editoras. Essa edição da Thomas Nelson é formidável, uma perfeita diagramação, um livro pequeno, capa dura, e que você pode ler em qualquer momento da vida, até esperando o café ferver. Você pode ler um capítulo desse livro na porta do banheiro esperando o seu filho fazer as necessidades. Sua criança de colo, né, que requer a sua vigilância. Você pode fazer a leitura desse livro até 10 minutos antes do culto começar. Caso você chegue muito cedo e o culto ainda não começou, os irmãos estão chegando, você pode ler um capítulo desse livro. Você pode ler um capítulo desse livro, no meu caso, que vou ao supermercado com minha esposa, mas quem faz as compras é ela, eu só guio o carrinho. Você pode ler 1, 2 ou 3 capítulos desse livro, empurrando o carrinho
no supermercado, caso você seja acompanhante da pessoa que está fazendo compra. Então fica aqui a minha recomendação do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, 31 cartas para ser lida 1, 2 ou 3 cartas a cada dia, contando com o livro 2, que é o adendo desse livro, formado por 14 páginas. E aí, depois que você tiver essa experiência, volta aqui nesse vídeo e conta aqui nos comentários as tuas percepções e a tua experiência da leitura de Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Um forte abraço, não esquece de se inscrever nesse canal, porque eu preciso da tua inscrição, aciona as notificações para receber os próximos vídeos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até lá!